Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Pod Life, o podcast que te conecta com pessoas inspiradoras. E a pessoa que irá nos inspirar hoje tem 57 anos, é empresário e arquiteto, ex-presidente da CDL de Campo dos Goitacazes, um grande apaixonado pelo turismo de Campos. Hoje está à frente da Semac Imóveis, uma empresa de sua família que tem 55 anos no mercado. Hoje conversarei com o arquiteto e empresário campista Edivar Júnior. Eu quero te agradecer por ter aceito o meu convite. Para mim é uma honra conversar com você, um empresário tão renomado e um apaixonado pelo turismo de Campos. É, muito obrigado, Ricardinho. Eu sou realmente um apaixonado por Campos. Eu gosto muito de Campos e da nossa região. Eu acho que todo o nosso crescimento, Ricardinho, se vai dar se Campos estiver junto de São João da Barra, de São Fidélis, de São Francisco. Nós somos um conjunto, somos uma região. E eu entendo isso como um crescimento conjunto. E Edivar, Ah, para a gente começar a nossa ah, conversa, eu gostaria que você me contasse um pouco sobre sua infância e adolescência. Quais influências ou experiências dessa fase moldaram quem você é hoje? vamos lá. Eu já nasci querendo ser arquiteto. Desde criança eu já queria ser arquiteto. Um abraço, Juninho Virgílio, que está assistindo a gente. Juninho também, Juninho Virgílio é outro guerreiro. Tem um trabalho muito bonito com o filho, com a família e também um olhar muito especial para a população. Mas vamos lá. Eu nasci já querendo ser arquiteto. Desde novo eu já desenhava bem e tinha um olhar muito grande para as pessoas, para o comportamento, sabe? Eu sempre ficava preocupado observando como que as pessoas transitavam na cidade, como é que elas usavam a cidade, a calçada, a rua, todo esse tipo de comportamento. E eu nunca mudei, realmente. O meu objetivo sempre foi fazer arquitetura e urbanismo. E aí meu pai aceitou, meu pai sendo empresário, meu pai era proprietário da Feira das Máquinas. Eu até gosto de contar essa história um pouquinho antes. Vou contar essa história da Feira das Máquinas, porque meu pai ele começou realmente, veio da Baixada. Eu adoro contar essa história da Baixada também, que ele veio da Baixada. Se você quiser, eu conto por que o nome é Baixada da Égua também. Posso contar, que eu adoro contar a história. Mas meu pai veio da Baixada da Égua, veio para Campos e ele foi contínuo na Singe. Contínuo é aquela pessoa que fazia todo aquele serviço na Singe. Ele limpava sanitário, varria, deixava a loja limpa. E meu pai, de contínuo da Singer em Campos, ele chegou à gerência geral da Singer Brasília. Ele conseguiu chegar assim de Brasília e, meu Deus, que coisa boa. Diva Abreu Barbosa, que olha aí, Cardinho, é só gente boa participando dessa live. Olha, muito obrigado por estar podendo compartilhar com todos essa história. E aí, meu pai chegou a Singer, e a Singer resolveu parar de vender máquinas individual, com a loja individual, e passou a vender o patrimônio dela para os lojistas que vinham na região. Meu pai montou a loja de Campos, comprou todo o, o acervo de Campos e começou a venda de PAP, a venda de porta a porta. Na época ele botava as máquinas numa Kombi, mal tinha uma loja, um pontinho na Rua dos Andrades, começou, Rua dos Andradas 69, mas ele tinha o forte da venda era do PAP, botava numa máquina, tipo, as máquinas numa Kombi e saía vendendo de porta a porta. Eu digo que meu pai foi o primeiro delivery que teve aqui na região, entregando máquina. E ele tinha um comércio, lógico que o sonho deles era que eu fizesse administração e continuasse o caminho dele. Mas eu sempre gostei de arquitetura, de urbanismo e ele realmente me deu toda a força para que eu fizesse essa faculdade. Mas eu hoje vejo que a arquitetura também tem muito a ver, agrega também na empresa que a gente tem, que é a FEMAC Imóveis. Outro amigo grande, E vá, fala, você meu amigo. fez faculdade de arquitetura Fiz, e urbanismo, né? fiz. Na faculdade de Santa Úrsula, no Rio de Janeiro, né? É, Como foi essa mudança de cidade para você? E o que levou você a escolher esse curso? é, Ricardinho, eu sempre gostei de conhecer tantas as cidades que meu pai já tinha comércio de máquina de costura, mas meu pai também tinha um depósito de bala. Ele entregava açúcar em São Paulo
e voltava com a bala pronta e vendia a bala no depósito de bala. Tinha um depósito de bala também na Rua dos Andrades, chamado Depósito Indiana. Quem for da antiga vai lembrar disso. Eu gostava tanto de viajar, de conhecer outras cidades, que eu ia também na boleia de caminhão para poder conhecer São Paulo. Então eu sempre tive vontade de sair um pouco dessa caixa aqui para poder conhecer experiências novas. E aí, quando eu batalhei naquela época, não era tão fácil, não tinha esse mundo digital. Eu sou formado há mais de 35 anos. Então, eu fiz escola técnica, que foi realmente, na época era escola técnica, hoje é IFE, mas a escola técnica é um sucesso, para mim foi uma, assim, uma referência de régua alta, de estudo aqui em Campos, muito boa. Fiz a escola técnica e da escola técnica fui direto para a faculdade. E foi excelente. Quando eu cheguei na faculdade, eu já tinha uma base excelente, eu consegui dar aula particular para as pessoas que estavam começando a faculdade de arquitetura, porque tive um aprendizado excelente lá na escola técnica. E aí eu realmente fiz o curso de arquitetura e me formei muito bem. Eu participava de todos os concursos, entrava. Eu não sei se você sabe, Ricardinho, eu acho que eu não botei na minha história para você. Eu cheguei até a me envolver até com um evento de carnaval no Rio de Janeiro. Teve um concurso nacional para fazer um projeto para Marquês de Sapucaí. Foi feita a Marquês de Sapucaí, projeto, né, Oscar Niemeyer, com Darcy Ribeiro, que visualizaram aquele projeto, mas ele não tinha uma humanização. E aí você vê, desde aí pediram um projeto para fazer uma decoração para poder que a Marquês de Sapucaí tivesse um aconchego, né? A gente fala de decoração, como você fala assim, imagina uma festa de criança se não tiver tema, se não tiver balãozinho, se não tiver aquela decoraçãozinha básica, parece que não existe a festa de criança. O carnaval também é isso, parece que a gente precisa ter aquele clima. E eu entrei nesse concurso nacional concorrendo com grandes nomes, eu e mais 4 amigos na faculdade, e ganhamos esse concurso. E aí deu uma visibilidade muito grande no trabalho nosso trabalho. Mas eu não segui por esse caminho de decoração de carnaval. Eu seguia, meu queria mesmo era urbanismo, gosto muito de mexer em cidade. Eu sempre tive muita preocupação com a visão ampla, né? Apesar de eu trabalhar com a FEMAC, de móveis e interiores, mas a minha visão sempre foi de mexer com a parte urbana, de mexer com ruas, com crescimento, com loteamentos novos. Eu sempre gostei muito dessa área. Você sempre teve muita certeza do que você queria fazer de faculdade, né? Exatamente. É muito bom quando a gente tem certeza e a gente tem todo o apoio também dentro de casa, né? E aí era do pai e da mãe, dos dois lados. Todos os dois me apoiaram bastante no curso de arquitetura. Eu sei que no íntimo não era o curso que eles imaginavam que eu fizesse. Talvez meu pai imaginava uma administração, a mãe talvez imaginasse uma medicina, mas ficaram felizes de eu ter feito arquitetura e realmente eu consegui agregar isso dentro da família. Mas realmente o meu vínculo com a família é muito forte, com a cidade também é muito forte. Eu, após ganhar esse concurso, realmente eu estava muito bem colocado lá no Rio, trabalhando já, e a empresa nossa, que era Feira das Máquinas, que vendia máquina de costura, ela mudou para a FEMAC. Então passou a ser uma loja de móveis de alto padrão. Meu pai muito atento a tudo, né? A máquina de costura era o terceiro eletrodoméstico mais importante na vida das pessoas. Todo mundo tinha uma máquina de costura em casa. Antes da televisão, a máquina de costura realmente era o eletrodoméstico de total importância. Se a pessoa estivesse na casa, tinha que ter como a sala, o quarto tinha essa linha de costura. Se a dona da casa não costurasse, ela tinha alguém que ia à casa dela costurar. Então isso era muito interessante. E aí a máquina de costura realmente era um eletrodoméstico muito importante. Isso mudou, entrou o prêt-à-porter, todo mundo passou a poder comprar a roupa pronta, e aí facilitou, ninguém mais comprava uma máquina de costura. E hoje é difícil ter essa mão de obra, né? Até se tiver alguém em contato de algum alfaiate, coloca aqui para gente que eu estou precisando. Eu imagino um pouquinho, e aí eu preciso entrar nos meus blazers, nos paletóis, e eu preciso de um contato de alfaiate, que quem fazia um trabalho para mim de alfaiate, um já Hoje faleceu, o outro em dia, a mão de obra manual está muito difícil, muito, né? muito Hoje é difícil. tudo mais industrializado, hoje é É, tudo quem, produção quem, em grande é, escala. quem está nos assistindo, se tiver souber de alguma mão de obra dessa de alfaiataria, dá a dica aqui para gente que é excelente, que é muito importante. Edivar, você entrou na faculdade antes Sim, de completar 18 anos, não foi? eu era precoce. Eu entrei na faculdade e já fui diretor da associação comercial também aos 17 anos. Eu já E participava de entidades. como foi esse processo de amadurecimento precoce, tanto pessoal quanto profissional?
ao sair de casa tão cedo. Exatamente. Exatamente, é difícil. A gente tem que realmente estar querendo muito, estar obstinado para poder crescer e assumir essa luta, entendeu? Eu, muito apegado à família toda aqui, fomos criados praticamente numa vila onde tinham vários tios que moravam na mesma vila, então todo mundo apegado, mas eu larguei tudo para poder assumir a faculdade. E nem meu pai, nem minha mãe tinham esse domínio de acompanhar aí. Eu me lembro muito bem a inscrição na época era 6 Gran Rio. E quando eu passei, a inscrição era no Maracanã. Você imagina, para um campista da roça, que eu nunca tinha ido ao Rio direito, chegar no Rio para ir ao Maracanã, fazer inscrição. E aonde que eu entrava? Daquele monstro gigante que era o Maracanã. E aí eu descobri onde eu entrava, fui fazer a inscrição lá no Maracanã, e dali começou todo o processo, né? Eu fui para a Universidade de Santa Úrsula, aí fui agir apartamento para morar, para começar tudo isso aí. Realmente é bater cabeça, mas é muita força de vontade de querer continuar e de seguir esse caminho. E Mas você isso, entrou com. Você é, começou de fato na faculdade com quantos anos exatamente? 7 anos. 17? 7 anos. Já estava no Rio de Janeiro, não tinha maioridade ainda não. Então, assim, eu não posso, eu entrei na faculdade também muito cedo, Edvar. Eu Você começou... entrei com faculdade com Ah, 15 para 16 anos. nossa senhora, que coisa boa, Ricardo. Eu entrei com 15 para 16. Eu fiz o vestibular, eu tinha 15 anos, Aham, e eu aham. entrei de fato na faculdade, começou as aulas, eu tinha acabado de completar 16 anos. É. A nossa amiga Morena Mendes está dando a dica do ateliê de Wister Martins. Ele é excelente, Moreno, mas eu não sei se ele está tão atolado. Há um tempo atrás ele estava cheio de trabalho, mas é uma boa dica, é um ótimo alfaiate. Voltando aqui, Ricardinho, você fez faculdade de quê? Eu faço direito, Fez direito? estou Ah, sim. fazendo ainda, estou quase concluindo. Realmente tem que ler muito. E É, aí a sua leitura é o livro físico ou você lê pelo esses trabalhos de então, celular de dia? eu gosto de ler mais no computador, que eu consigo ir marcando os pontos que eu acho que mais podem acabar caindo nas provas. Então, no computador é mais fácil para não ter que rabiscar o livro todo, né? É um Aham. pecado estragar o livro, né? Aí eu faço tudo no computador, rabisco tudo no computador. Mas eu adoro um livro de papel, eu gosto de marcar o livro de papel, eu acho que é muito interessante a gente ter aquele contato. Eu sinto muita falta de jornal físico, eu sinto muita falta desse contato. Hoje não existe mais aquele costume, igual antigamente, de comprar jornal todo domingo, todo sábado de manhã, né? Para ler as notícias da semana. Hoje o mundo está muito mais rápido a notícia. É, é, é um excesso de informação que a gente nem sabe é, como apurar realmente a veracidade, se é fake, se é falso, se é real, né? Mas é um excesso de informações que a gente vem recebendo e eu fico dizendo que a gente tem que fazer uma dieta desse canal de informações que a gente tem. Porque a gente tem que ver de onde realmente a gente gosta de receber as informações e quem não for legal para a gente até não seguir mais aquele canal de informação, da onde de repente vem algumas informações duvidosas, né? E Edivar, como é que você. Quais são os hábitos de estudo que você tem até hoje? Olha, eu vou te dizer, eu sou muito. Dizem que eu tenho TDAH, e eu acredito que sim. E porque assim, eu gosto, eu estou aqui, mas eu estou pensando no que você vai falar lá na frente, já fico preocupado com o que vai acontecer, e já estou de olho na escada se o pet vai subir. Então, realmente, eu fico muito preocupado com várias coisas que vão acontecer. Então, adoto muito conviver com pessoas que vão me agregar, que vão me acrescentar, que às vezes é mais rápido do que às vezes uma leitura. Então, se eu convivo com uma Silvia Paz, que é uma conhecedora da nossa história, que é sensacional, se eu convivo com uma Rafaela Machado, se eu convivo com jornalistas, então, para mim, é excelente que a gente comece a trocar informações e absorver. E a gente ter a humildade de, quando não domina um assunto,
Eu falo, eu não domino esse assunto e gostaria de receber informações. Por exemplo, da área de direito, eu sou uma anta, não sei nada de direito. E realmente eu até coloco até às vezes uma barreira que eu não quero aprender nada de direito, como também de medicina também eu não tenho nenhum apego. A minha esposa até fala assim, eu falo com você de tal coisa que eu tive, algum sintoma, e eu não guardo porque realmente eu tenho um bloqueio com relação à área médica. Mas eu na área que eu gosto de conviver com pessoas que eu acho hoje a absorção por esse tipo de informação é excelente. Entendeu? Que a gente vai absorvendo mais e cada um já passa a sua experiência, parece que já vem assim triturado, já vem mastigado e é muito bom isso para a gente conviver. Eu acho que para você de direito conviver com feras da advocacia é excelente também, né? Você gosta muito do papel, né? De pegar no livro, de pegar no papel, né? Sim, é. Eu Até acho. teve uma pesquisa na Europa, não sei se você ficou sabendo, que relacionou o volume de materiais impressos ao desenvolvimento do país. O estudo mostrou que ter um público leitor ou ter material físico impacta diretamente em como você desenvolve a sua sociedade. Sem dúvida. Porque Ele hoje está muito mais no digital, né? Você lê no tablet, você lê no computador. é o As pessoas perderam o hábito de pegar no papel, né? É, eu gosto muito do papel, acho que ele é didático, ele é interessante, mas a informação rápida, através realmente de um iBook ou de uma outra coisa, ajuda, contribui. Mas eu acho que a gente tem que realmente estar cercado de informações. Hoje, meu filho tem 31 anos de idade, é médico, mas meu filho também tem um hábito de ler, mas ele também absorve informações via esse mundo digital também. Ele também absorve ali. Mas é muito bom para agora. A gente sempre está promovendo encontros. Quando a gente fala hoje, é uma palavra muito comum que todo mundo fala, né? Que é network. Então, qualquer bom encontro, você vai estar com boas pessoas que vão poder trocar informações, se é empresarial, se é na área do direito, se é na área da arquitetura, se é em história, se é em conhecimento geral, isso é muito bom. A gente tem que promover vários encontros, e isso é muito bom para poder a gente fazer essa troca e fazer esse reconhecimento. Eu, antes de passar para a próxima pergunta, eu queria pedir para todo mundo que está entrando na nossa live que seguisse o meu perfil e deixasse bastante curtida na live, que ajuda muito no engajamento das postagens. Aham. Edivar, você Vai mandar, é arquiteto, né? sou arquiteto. Arquiteto há quantos anos? É. O que o Ricardinho falou? Você é formado em arquitetura já há quantos anos? Já 35, mais de 35 anos. Hoje, ah, É, qual é a sua opinião sobre a acessibilidade nas construções e espaços públicos? O que ainda impede que tenhamos acessibilidade adequada em tantos lugares? isso é importantíssimo. Essa conscientização da acessibilidade é para total inclusão. A gente precisa demais de ter essa conscientização. Por isso que eu sou muito favorável a uma unificação de um centro administrativo e que esse centro administrativo tenha acessibilidade, tenha plataforma, tenha rampas, tem todos os cuidados É fundamental hoje, né? Exatamente. Mas nós temos a nossa topografia já contribui muito. Nós temos uma planície. Então seria muito fácil a gente começar a trabalhar a nossa cidade com rampas, evitando aquelas alturas de meio fio, tendo boas calçadas. As calçadas, eu acho que são terríveis para as pessoas. A gente não tem uma unidade de calçadas. Eu até estou feliz que eu comecei a ver uma urbanização em alguns bairros e até o poder público não cabe ao poder público, mas ele começou a fazer calçadas. E isso é muito importante. E já calçadas já com aquela sinalização, com aquela preocupação do piso tátil. Entendeu? Isso é legal. Mas realmente a gente precisa de desenhar a cidade pensando no futuro, mas pensando com toda essa preocupação da inclusão de todos, né,
da acessibilidade, da participação do ir e vir de possibilidade para todos. Eu acho também, Edivar, o que falta muito nas cidades são projetos de padronização de calçadas e construções. Mesmo que o poder público não tenha responsabilidade de construir uma calçada, eu acho que deveria ter uma padronização, um padronizamento, a padronização que vai ser É, para. eu concordo com você. Eu acho que ele tem que ser rigoroso. Eu estou vendo aqui meus amigos do Arquitetando Obras, aqui, o Marcos, o André e a Lília, que são dois preocupadíssimos com isso, e eles são muito atentos a isso nos projetos que eles realizam. E realmente eu tenho um convívio muito grande com os arquitetos, a gente tem um número muito grande de arquitetos que convivem com a gente, e realmente a gente debate muito esse assunto. Mas a gente gostaria de estar pensando a cidade. Ontem eu estive com o secretário Cláudio Valadares, que cuida da Secretaria de Mobilidade Urbana, e todo projeto que sai do escritório lá, do escritório de mobilidade urbana, tem essa preocupação hoje em dia. Então, a gente realmente uma mudança de paradigma, de conceitos, porque realmente era um descaso. Eu concordo com você que havia um descaso total com a acessibilidade. Sempre houve. É porque, na verdade, assim, é, quem constrói as calçadas são os próprios os donos dos imóveis que estão construindo suas casas e seus prédios, né? Então, assim, eu faço de um jeito, o outro faz de outro, aí fica uma calçada mais alta, uma mais baixa, uma estreita, outra mais larga, né? Não tem um padrão a ser seguido, né? Aí ainda tem outros detalhes que acontecem também. Você está falando de calçado, eu vou me lembrando de vários problemas que acontecem. Por exemplo, teve uma invasão do porcelanato. Todo mundo achou que o mundo parece que ia ser pavimentado com porcelanato. Porcelanato na calçada é um perigo. O porcelanato que escorrega. Então, várias pessoas Exatamente. pegam, entendeu? Então é super perigoso. Então realmente tem que definir qual o tipo de piso. A gente tem que botar essas regras. E gosto muito disso, a gente trabalhar uma padronização. Eu acho que o urbanismo da cidade ele tem que estar sendo pensado bem antes. Tinha um trabalho muito bom na Fundenor em Campos, já se pensava na circulação de ruas, nos anéis viários, mas realmente a gente precisa acrescentar nesses projetos a preocupação realmente com acessibilidade, com padronização de calçadas, padronização de letreiros. Nós temos umas edificações maravilhosas na nossa cidade, prédios lindos, históricos da nossa cidade, que estão escondidos atrás de letreiros, de tapumes imensos, que escondem toda aquela fachada. Você pega uma cidade histórica no sul, o letreiro é definido. Eu não esqueço, eu estava indo no Copan, fazia parte do Copan, tive um período no Copan, e a Magazine Luiza veio para Campos, montou 2 lojas, se não me engano, no centro de Campos, e já foi num prédio lindo que estava no centro e meteu um letreiro gigantesco. E aí nós, não, você tem que fazer um letreiro bem menor para poder ter a contemplação da fachada. E aí eles falaram que não, e debatiam com a gente. Por coincidência, eu fui a uma cidade histórica no Sul e lá o letreiro do Magazine Luiza seguia a regra de ordenamento da cidade, de uma preocupação de manter a visibilidade de todo aquele prédio histórico, de toda a história que é contada pela arquitetura. E Campos tem uma riqueza arquitetônica muito grande, né, Ricardo? Então, até assim, não é nem a cidade, não. Até se a gente parar para analisar as construções mais antigas, como as casas, como os apartamentos, não se pensava antes numa acessibilidade dentro de casa. Faziam portas muito estreitas, que não davam para passar uma cadeira de roda. Então, assim, não é só, a acessibilidade não é só para quem tem uma deficiência. Qualquer uma pessoa que não tem uma deficiência pode quebrar uma perna, quebrar um quadril e precisar de uma cadeira para tomar banho, para se locomover dentro de casa. E as construções antigas, as portas são muito estreitas, né? É, Agora, de uns anos para cá, que se fala em projeto de arquitetura, de construções de casas, de prédios, fazer portas mais largas, né? Porque antes não tinha essa visão. exatamente. Isso até eu vou te contar um pouquinho, Ricardo, assim, isso até historicamente, entendeu?
porque a nossa cidade foi uma cidade que pegou até o Brasil colônia, e os lotes coloniais, principalmente na 13 de maio, tinham muitos lotes coloniais. O lote colonial é de 6 metros por 30. Ele era magro e comprido. Então a casa, você já sabia, era uma sala encostada à face da rua, aquela janela, você tinha a sala da casa, aí o primeiro cômodo era o quarto do casal, o quarto do filho mais velho, o outro quarto, né? E por último, uma cozinha, e lá no final, no quintal, uma bananeira, que era o banheiro da casa. E aí, realmente era tudo muito estreito. O próprio terreno já era estreito, era um terreno de 6 metros. Então o corredor era muito pequeno, a porta era magra. Realmente tudo começou a ter, historicamente acontecia isso. Hoje tem uma preocupação de fazer portas grandes, tem até portas exageradamente grandes. Dizem até que a porta é do tamanho do ego do proprietário. Mas não é isso não. A arquitetura realmente começou a fazer uma estética de portas bem grandes, que de repente até começou a valorizar um pé direito duplo, tem vários projetos muito interessantes aí. Mas realmente temos que ter essa preocupação muito grande, sim, meu amigo. Temos gordofobia, nós temos a preocupar com a acessibilidade do cadeirante. É uma série de inclusões que estavam sendo esquecidas, né? Várias inclusões, né? Ô, Edvar, antes de eu passar para a próxima pergunta, eu gostaria de falar um pouco sobre um dos parceiros aqui do nosso podcast, que é o Una Café e Bistrô. No Una você encontra os mais selecionados grãos de café, uma seleção fantástica de vinhos e drinks, além disso, uma boa música. A talentosa equipe do Una está comprometida na missão de unir pessoas com pratos e drinks totalmente autorais, além de oferecer a todos os clientes pratos que, além de serem deliciosos, são lindos aos olhos. Peço para que você não deixe de seguir o perfil deles no Instagram, que é o @Una Café e Bistrô. Vamos sim. Ô, Edmar, Passa o endereço. eu queria falar um pouco. Ricardinho, fala o endereço do Una pra gente. Una fica aqui, não tá perguntando lá. Una fica na rua, deixa eu conferir aqui, que eu não sei de cabeça. Então tá bom. Então verifica aí, me faz outra pergunta e confere o endereço para você, pra gente passar aqui. Eu sou super favorável ao café. Café é um ótimo local para troca de ideia. Una fica na Rua Edgar Pinheiro Dias, 129, loja 1, Olha, ao lado do Medieval. local ótimo. Um café é sempre bom. Um café faz parte da nossa história, não só da história de Campo, mas da história do Brasil. Vamos lá tomar um café e o café é bem preparado. O grão dele é super cuidado. Vai ser um café muito mais saboroso, né? Verdade, ô Edgar. Após você se formar em arquitetura, você voltou para Campos, né? Exatamente. E para assumir a diretoria comercial da FEMAC Imóveis. Como foi esse processo de trabalhar em uma empresa familiar? Vamos lá. Então, meu caminho estava traçado ser arquiteto e seguir Rio, fora, e até para fora do país. Eu estava com um convite para fora do país. A empresa do meu pai era Feira das Máquinas, já tinha virado FEMAC Imóveis, eu já ajudava na empresa, mas meu irmão, que era o financeiro, que já era a hereditariedade, era a segunda geração seguindo com meu pai, meu irmão falece assim que eu estava concluindo a faculdade. E aí eu mudei o percurso, entendeu? Eu acabei voltando para Campos, mudei a rotina, mudei o meu projeto, que eu ia, rotina não, mudei o meu processo que eu ia fazer, o caminho que eu ia seguir e vim para cá, porque não vamos dar de filho orgulhoso. Meu pai lutou para construir uma empresa. Eu tinha que continuar aquela empresa. Então, meu irmão que estava seguindo faleceu. O outro irmão, Luciano, muito mais novo, não tinha idade. E eu já tinha um conhecimento da empresa, porque aos finais de semana eu estava sempre presente aqui, aí abortei o projeto. Eu estava com um convite na época para fora do país trabalhar com arquitetura. De repente, meu caminho ia ser outro caminho, ia ser traçado. Mas aí eu abortei esse projeto e vim para Campos trabalhar na empresa do meu pai. E eu achei que o conhecimento de arquitetura ajudou bastante também na loja. Foi onde foi a Feira das Máquinas, foi mudando para a FEMAC, e a FEMAC foi mudando para um padrão mais alto, para uma régua, para um outro nicho de cliente, entendeu? Para um outro nicho de produto, para um produto de alta qualidade. E foi por isso que eu vim para Campos. Eu não vim para Campos assim, não era o meu projeto desenhado na minha mente, não. Você sabe que eu sempre gosto já de desenhar na mente, realmente eu sou uma pessoa muito planejada. Eu teria que seguir outros rumos, né?
O quê? Você queria, você planejava seguir outros Outro rumos. ponto. Eu ia para seguir arquitetura e que realmente, mas para cá, mas um empresário com um curso de arquitetura embaixo do braço, que ajudou bastante. E como que foi voltar para sua cidade depois de 4 anos fora? Você enxergou campos com outros olhos que você não via antes? É, eu digo sempre para qualquer amigo que não de bancar a saída de um filho para ir para outra cidade, para um grande centro, que faça. Eu oriento, é uma dica minha, uma orientação para amigos meus que falam assim: olha, você tem condição de um filho seu estudando em um grande centro, que ele vá. Se tem condição de bancar, que ele vá para o exterior, que incentive que ele vá, que banque. É um investimento para a vida do seu filho, para a vida do profissional. E eu realmente fui para o Rio. Na época, a minha família não tinha uma condição ainda tão bem estabilizada, mas eu mesmo nessa situação quis desbravar, quis estar no Rio de Janeiro e realmente foi muito bom o crescimento que eu tive lá. Mas eu também buscava bons caminhos. Eu dava aula particular, porque para ajudar na renda do final do mês, e eu fazia curso de bombeiro hidráulico, de eletricista, que eu queria ter todo o conhecimento do que era necessário para uma obra, né, já que eu fazia arquitetura. Então, eu fazia todo o curso especializado dentro do meu ramo. Mas por isso que eu acabei tendo conhecimento. E frequentando o que podia de obra, de palestra, sempre procurando saber mais, obter mais informações. Mas quando eu vim para Campos, eu me senti preparado realmente para poder agregar. Aí, Ricardo, vou contar a história de quando eu volto para cá, e aí eu chego na cidade, já um arquiteto formado, aí meu pai fala assim, não, você fica na loja e vamos montar um escritório de arquitetura para você. E aí eu fui analisar a minha empresa, o melhor cliente da minha loja seriam os arquitetos. Os arquitetos iriam especificar o meu produto. Se eu monto um escritório, eu iria afastar, porque eu falo assim, eu vou botar o meu cliente, meu ouro na mão da FEMAC, que vai ter Edivar, que vai pegar meu cliente, entendeu? Poderia pensar dessa forma, poderia achar que isso iria acontecer. O que eu fiz? Eu não montei o escritório de arquitetura e passei a ser um agregador de trazer os arquitetos para dentro da minha loja. E eu acho que com isso eu consegui fazer um trabalho muito bom, não só para a minha empresa, mas para Campos também. Eu acho que a gente conseguiu agregar um número muito bom de profissionais. A gente sempre começou a desenvolver eventos de arquitetura, de decoração, mostras, uma união com os profissionais que eu acho que a gente consegue ter um acesso muito bom para poder a gente discutir bons projetos, para discutir crescimento, discutir urbanização. Entendeu, Ricardo? Eu acho que foi muito bom a minha vinda com esse conhecimento. E qual foi a maior diferença que você sentiu do interior para a capital, para o Rio de Janeiro? Olha, naquela época, a diferença, quando eu fiz faculdade no Rio, né, as pessoas lá em Campos ainda amarravam o toque do carro. Eles tinham uma visão de Campos totalmente errada, não sabiam da importância da nossa cidade. Lógico, hoje, com esse digital, a gente já sabe, sabe o que está acontecendo no Rio, fora, no exterior, a gente sabe de tudo o que está acontecendo. Mas uma discrepância muito grande do que é nos Estados Unidos, na Europa, para chegar nas capitais de São Paulo e depois chegar no interior. Tinha essa diferença, tinha essa distância, entendeu? Então, eu realmente consegui trazer bastante coisa que eu vi de experiência no Rio para o comportamento dos clientes. Então, eu consegui dar uma modernidade. Quando eu fiz mostras, tanto o que acontecia no Rio de Janeiro, em grandes centros, quando eu vim fazer mostras aqui, mostras de arquitetura, era o que acontecia no Rio, que era uma referência, onde as pessoas podiam visualizar o que estava acontecendo de mais moderno, na decoração, no interior de casa. E o que você recomenda para quem quer viver essa experiência de morar fora da sua cidade? Olha, meu sonho era ter aquela mochila e ia rodar o mundo. Eu sempre tive vontade de ter isso.
Mas hoje o mundo está tão prático que a gente consegue. Se a passagem de avião está cara, vamos ver um ônibus. Se o ônibus está caro, vamos juntar uns amigos, vamos em um carro, entendeu? Mas eu acho que a gente tem que realmente por experiências fora da nossa cidade. O que você puder, vá, mas não vá para poder você, como turista, vá o desbravador. Lembra dos sete que conheceram, que desbravaram a nossa cidade, que fundaram a nossa Vila de São Salvador, que faz parte da nossa história. Então vamos lembrar dos bandeirantes. E a gente tem que ser um meio bandeirante e desbravar. Você sabe, foi aqui em casa ou é na sua? Hoje Ah, a FEMAC ela completou 55 anos de existência, né? Você poderia contar um pouco para gente sobre a fundação da empresa? Ela foi iniciada pelo seu pai, pelo seu avô. não, meu pai, uma empresa familiar que veio do meu pai, como eu falei. Ele tinha máquina de costura, montou uma loja de máquina. Da máquina de costura, ele tinha o nome de Feira das Máquinas. E aí ele falou assim, depois que ele enxergou que máquina de costura não dava mais, que a mudança do comércio era grande, e ele foi entrando para a loja de imóveis, e aí queria falar, vamos fazer a mudança até do nome. A gente abriu até um concurso para escolher o nome da loja na cidade, e eu me lembro muito bem, quem ganhou foi uma amiga nossa, que, por coincidência, quem escreveu esse nome foi ela, escreveu o nome FEMAC, FEMAC Imóveis, que é uma união de Feira das Máquinas. E a pessoa que escreveu foi Ângela Bastos, e é uma grande amiga nossa, né, que não está mais presente entre nós aqui, mas foi Ângela que escreveu. E foi um grande presente esse nome escolhido, FEMAC, que eu acho que hoje é sinônimo até de uma referência de uma loja de móveis de sucesso, não só aqui na nossa cidade, como na nossa região, como no nosso país. Mesmo com um grande sucesso seu à frente da FEMAC, né? Você decidiu buscar novos horizontes. Começou a fazer faculdade de medicina, né? Meu filho, quem fez Seu faculdade filho. é, aí ele não está seguindo a hereditariedade. Ele está seguindo uma carreira que ele gosta, que ele quis fazer. Entendeu? Hoje Mas realmente. você não teve expectativa dele tentar, dele querer seguir a mesma carreira Ah, que você, que seu pai. poderia sim. Primeiro ele começava, ele desenhava muito bem. Desde novo ele desenhava bem. Tem quadros aqui dele da infância desenhando. Eu falei, eu acho que vai ser arquiteto também. Mas o desenho era para um outro caminho que era da medicina realmente, que também é um conhecimento que ajudou até para a medicina. E aí não teve problema. Realmente, da mesma forma que eu recebi todo o apoio para fazer arquitetura, nós também, eu e a minha esposa, demos todos apoio ao meu filho para fazer a faculdade de medicina, entendeu? A FEMAC passou por uma grande renovação, né? Foi Sim. uma mudança grande para uma empresa que já estava consolidada há anos. Qual o principal motivo que levou a você e sua família a remodelar a empresa? Então, a gente tem que estar atento, Ricardo, a toda mudança de mercado, né? O nicho começou assim, você tinha, Campos tem mais de 360 lojas de imóveis. Não sei se você sabia disso. Então, tem uma loja de imóvel para cada dia da semana. E eu não poderia manter uma loja, a gente queria buscar uma loja diferenciada. Então, praticamente, as lojas vendiam móveis de um mesmo padrão, de um mesmo patamar. Então, nós queríamos, nosso projeto foi trabalhar com móveis de um outro patamar, de um padrão de alta qualidade, de novos tamanhos. E aí por isso que a gente começou a mudança da FEMAC. E qual é a diferença da FEMAC Imóveis para a Galeria FEMAC? Bem, a FEMAC Móvel, a Galeria FEMAC já é um amadurecimento da FEMAC. A FEMAC era uma loja agregadora de tudo. Então, móveis e decoração, objetos, tudo estava acontecendo na FEMAC. Mas a gente notou que, às vezes, o cliente específico, ele queria dar uma olhada só no mobiliário e um outro cliente queria ver a parte de decoração, a Galeria FEMAC. E você sabe que, desde a pandemia, nós começamos um trabalho de querer dar um apoio. Quando teve a pandemia, a gente viu que vários artistas aqui da nossa região, que são excelentes artistas, ficaram sem conseguir vender, ter visibilidade no produto. Nós criamos o Galpão da Arte. Desde esse momento, a gente já começou a pensar em criar um espaço específico para poder mostrar o trabalho de arte de vários artistas. Então, nós criamos a Galeria FEMAC,
que é uma extensão da É FEMAC, como se é um fosse complemento. um braço da FEMAC Imóveis, né? Complementa. Você primeiro vê toda a parte de mobiliário na FEMAC e depois vê toda a parte de objetos de decoração e de arte, está lá na Galeria FEMAC. Você, Edmar, é um grande incentivador e apoiador da cultura. Poderia contar um pouco como foi promover, após a pandemia, o Galpão da Arte para levar mais visibilidade e renda para os artesãos? E qual é o principal conceito do Galpão da Arte e como ele funciona? Uhum. Vamos lá. Então, o Galpão da Arte foi como eu te falei mais cedo um pouco. Vários artistas no período não conseguiam ter visibilidade porque eles não tinham um ponto estabelecido. Então, as lojas, quando voltaram a funcionar no período da pandemia, tinha regras de horário, de higienização. Aí, como loja, eu conseguia fazer isso. Mas eu ficava preocupado com vários amigos artistas, como Sator Macramê, Carla Andréia, que faz árvores lindas de arame. Nós temos vários artistas. Tem um pessoal sensacional do papel machê lá de São Francisco. Posso citar inúmeros artistas aqui da nossa cidade. Tem muita gente boa fazendo trabalhos belíssimos, mas eles não têm, às vezes, um espaço comercial para mostrar o produto. Então, o que eu fiz? Eu peguei uma área nobre da minha loja e separei, destinei para poder que virasse o Galpão da Arte. E aí eu consegui dar visibilidade e a gente fazia um rodízio. Um mês era um grupo de artistas, outro mês outro grupo de artistas, e aí realmente era uma coisa legal que valorizava o trabalho artístico que acontecia na nossa região e também dava visibilidade e eles monetizavam, conseguiam vender, mostravam o produto deles para poder ter essa venda. Então, o Galpão da Arte foi um grande apoio ao artista, o artesão da nossa cidade. Mas, além desse trabalho de arte, eu sempre tive uma preocupação muito com a história da nossa cidade. Então, realmente, eu sempre quis também agregar o conhecimento da história da nossa campus. Aí por isso o pessoal fala, você sempre está querendo mostrar, quando eu comecei a fazer eu pedalava, e eu fotografava os prédios históricos do nosso fórum, ou as igrejas que temos na nossa Baixada Campista, que é maravilhosa, tem inúmeras igrejas históricas. Então, sempre comecei a mostrar também esse lado. E aí isso eu agreguei, eu acho que a empresa, a FEMAC, hoje ela se torna. Esses dias eu vi, nós levamos recentemente, Ricardo, um show de bossa nova lá dentro da loja. E eu procuro fazer do nosso espaço um espaço que ele tem um link muito forte com a cultura, com a arte, entendeu? Que eu acho que não pode ser uma empresa somente ser uma empresa por ser, só para poder querer ganhar dinheiro. Eu acho que quando você marca uma história numa cidade, você cumpre um papel. E você, de onde veio essa paixão pela arte, Né? pela arte e cultura? Quando essa paixão começou, teve alguma influência? O próprio curso de arquitetura, a gente já começa a valorizar muito. Né? Quando eu fiz arquitetura, a gente já fica muito ligado a ter conhecimento de museus, de valorização da arte, do trabalho artístico. Então, realmente, e eu gosto muito dessa área. Então, procurava saber, procurava conviver, procurava frequentar, procurava, me interessava por esse tipo de assunto, entendeu? Então, realmente veio esse. Eu fui construindo essa pessoa. Eu não sou nenhum historiador, estou longe disso aí, mas gosto muito de absorver informações e também a informação que eu absorvo, eu gosto de compartilhar, que eu acho que isso é muito bom. Quando a gente compartilha conhecimento, a gente vai pulverizando coisas boas. E você poderia nos contar um pouco como que você passou a admirar o trabalho da Associação Luz e Vida e quais trabalhos essa associação realiza? É, isso é o seguinte. Eu estava um período na CDL e a gente sempre teve um trabalho também de ação social com a entidade, de contribuir para as entidades. E a entidade Luz e Vida foi um presente até na minha vida. A gente contribuía com várias entidades. E aí, quando eu fui atender a Luz e Vida, nós fomos fazer uma doação de alimentos, se eu não me engano, e eu entrei pela Beira Rio. Pela Beira Rio, quando eu entrei na Luz e Vida,
conhecendo a construção arquitetônica, mostrando os problemas, as carências que eles tinham na Luz e Vida. Atendia criança, atende criança lá, existe ainda a Associação Luz e Vida, atende crianças de 3 a 6 anos de idade. E aí, quando eu cheguei no terraço, que eu olhei, eu estava de frente ao meu condomínio. Eu falei assim, não, eu tenho que fazer um trabalho realmente com essa entidade que está aqui do meu lado, bem próximo à minha casa, assim, vizinha à minha casa e bem próximo à minha empresa. E aí, realmente, eu sempre procurei até dar visibilidade. Eu sei que toda essa ação social, às vezes, todo mundo fala, é melhor a gente não mostrar. Mas a minha intenção, quando eu mostro o trabalho que existe da Luz e Vida, não preciso mostrar o que está sendo doado nem o que está sendo contribuído, mas o que, quando eu mostro a Associação Luz e Vida, é para que outras pessoas possam também conhecer e saber que pode contribuir para entidades com a Luz e Vida. Né? Nós temos o Asilo dos Cegos, temos o Asilo, né, do Deficiente Visual, temos o Asilo dos Velhos, tem vários locais interessantes em Campos que a gente pode ajudar. Muito Eu quero obrigado. aproveitar esse gancho de Ah, cultura, arte, lazer, né? Quero agradecer aos parceiros do podcast, a Dimensão, que é uma empresa daqui de Itaperuna, que atua no mercado de shows há mais de 30 anos. Eles são especializados em produção e realização de eventos. Eles atendem diversos tipos de eventos, sejam eles públicos, particulares ou corporativos. A Dimensão se destaca no estado do Rio de Janeiro, Minas Gerais e Espírito Santo. Fiquem de olho no Instagram da Dimensão, que é o @Dimensão Oficial, e fiquem por dentro de toda a programação deles e de todos os shows que eles estão produzindo na região. Edivar, ao longo da sua vida, você perdeu seu irmão, sim, né? Você sim. falou. Acidente. Você estava acabando a faculdade, seu irmão faleceu. É. A empresa de sua família passou por um incêndio que devastou toda a loja. E logo depois você perdeu seu pai, Uhum. que era um grande líder empresarial em Campos, né? Como foi para você e sua família superar essas Vamos lá. perdas? Para superar, é muito bom quando a gente recebe aqui um comentário, como a Alba Valéria falou aqui, que é afirmar que é um divisor de águas aqui na nossa cidade. E aí, muito obrigado, Alba, por seu carinho. E é isso que aconteceu. Quando eu realmente perdi meu irmão, a gente ficou totalmente, realmente, né, a primeira aquela perda familiar de perder um irmão, é um pedaço do nosso corpo. Dos meus pais, então, era uma parte deles que estava indo. E aí, dali eu senti que eu tinha que realmente dar todo o apoio para poder suprir, tentar cobrir até a falta e a carência, o espaço que o meu irmão já tinha desenhado dentro da empresa. Meu irmão cuidava toda a parte financeira com meu pai. Então, realmente, eu voltei para tentar até cobrir um pouco dessa parte. Depois a loja passa nas pedras dos caminhos, né, do caminho, veio o incêndio, aconteceu um incêndio. Um incêndio, a loja funcionando, um cliente até que visualizou o incêndio. Eu estava em Macaé e me ligaram, eu vim correndo, meu pai estava aqui e foi uma coisa horrível. E a loja, em 2 horas, praticamente perdemos tudo, queimou todo o patrimônio, porque o meu pai sempre gostou de reinvestir na própria loja, mas com todo o apoio de várias pessoas da cidade, a comunidade foi muito importante no apoio de todos, de amigos que trouxeram um projeto para a gente reconstruir. Chegava o tijolo, chegava o carinho, chegava muita coisa importante para a gente ajudar a reconstruir. E em um ano a gente conseguiu reconstruir a loja, entendeu? E foi uma construção feita a várias mãos. Todos Foi uma participaram realmente. coisa coletiva, né? Foi um coletivo. Era muito interessante que as pessoas chegavam lá na frente e falavam assim: olha, meu avô comprou um móvel na sua loja, meu pai comprou um móvel na sua loja, e eu quero comprar um móvel na sua loja, eu quero que sua loja renasça. Porque naquele momento, Ricardo, a gente poderia tentar desistir. Pela área que era a FEMAC, a gente recebeu proposta também de construtora de acabar com a empresa, já que ela tinha sido destruída. Aproveitar que ela já foi, já pegou fogo, aproveitar o terreno, né? Uma construtora construiu um prédio comercial, um prédio residencial, né? E dá inúmeros apartamentos, que é uma área bem boa ali, uma área grande, a área da FEMAC, uma área num eixo comercial importante, a gente poderia desistir ali. Mas o meu pai sentiu o compromisso
de reconstruir realmente. E aí nós fomos para lá, arregacei as mangas junto com eles, com a família toda junto, e reconstruímos a loja em menos de um ano. A loja estava de volta para poder atender a todos. E aí por isso que eu sinto muito um compromisso de ter uma participação não só da empresa como uma loja que é produto para venda só para monetizar. Não. Eu sinto um compromisso de eu estar contribuindo com a cidade. Se eu posso cumprir como um papel de uma galeria, eu quero fazer esse papel da galeria. Se é um galpão de arte que posso ajudar aos artesãos, eu quero fazer esse papel. Entendeu? Então, eu acho que é uma função de uma empresa que tem 56 anos numa cidade, para ela sobreviver, ela tem que ter essa ligação. É uma ligação com a Associação Luz e Vida, é uma ligação com o artista, com o artesão, é uma ligação com o fornecedor, com o cliente e com o morador da nossa cidade. Né? Então, acho que a A gente tem que ter toda essa. que não é só uma loja, é uma empresa familiar que tem toda uma história de 55 anos, né? É, exatamente. Mas, olha, é complicado. Hoje, sobrevivência de uma empresa é muito difícil, né? Contar essa história, porque, como nós estamos falando, né? Aí eu sou a segunda geração. A terceira geração, meu filho, já faz medicina. Então, a gente já tem agora tem que estar repensando se vai haver continuidade da empresa ou não, entendeu? Então, é realmente esse trabalho empresarial que a gente tem que estar atento. E a mudança de comportamento Isso também, também né? é um legado que seu pai deixou para você, né, Edgar? Além do legado do próprio nome, que você tem o mesmo nome do seu pai, é É, o legado da empresa, da é, história de vida que ele teve em Campos, né? o peso é bem grande, né? Com o mesmo nome, seguir a loja. O outro legado também, que você deve citar daqui a pouco, que é a CDL também, né? Onde Isso. ele foi presidente. Ele Não, estava. então, Ah, aproveitando que você falou da CDL, em 2022, segundo o legado do seu pai, você assumiu a presidência da CDL, sendo reeleito em 2023 por aclamação. Foi um orgulho ficar à frente da Câmara dos Dirigentes Lojistas de Campos, em uma posição que seu pai também ocupou. sim. Realmente, para mim, esse legado, esse peso vinha nas costas e eu fiz uma dedicação total, realmente. O meu pai foi presidente 3 vezes na CDL, foi presidente 3 vezes lá na CDL. Fez trabalhos maravilhosos e a gente ficava no bastidor, a gente ficava, né, na loja, na empresa, ou estudando, mas a gente via toda a dedicação dele na CDL. Quando ele faleceu, quiseram que eu ocupasse a mesma cadeira que ele sentava, porque ele é o único diretor que tinha uma cadeira exclusiva lá para ele, lá na diretoria. E eu ocupei essa cadeira dele, fiquei como um ano como diretor e logo no outro ano já fui eleito presidente. E aí realmente é, tinha esse compromisso de querer fazer um trabalho diferenciado. E aí eu já trago um pouco de conhecimento empresarial, de toda uma paixão que eu tenho pela cidade, por Campos. E aí eu comecei a fazer uma CDL porta fora, né? Eu comecei a mostrar que existe um comércio forte em Goitacazes, aonde tem esse café que você falou, aonde tem a Pilinca, que já é uma realidade. Lá nós temos a Alberto Torres, nós temos Guarulhos com vários endereços importantes, como a Nazário Pereira Gomes. Então tem vários endereços importantes na nossa De cidade. Campos, né, Edgar? É uma cidade bem moderna, bem estruturada, até por causa também da questão da bacia de petróleo de Campos. É uma cidade mais forte. Eu fui a Campos algumas vezes, porque o meu irmão iniciou a faculdade dele em Campos, Uhum. como a gente mora em Teperu, né? Que é 1 hora e meia, 2 horas de Ah, Campos. A gente ia muito no final de semana ficar com meu irmão. Ele sei. saiu de casa muito novo também. E isso, eu sempre gostei muito da cidade de Campos. É o comércio. É uma cidade bem maior que Itaperuna, né? Então lá É, a gente encontrava muitas coisas com Itaperuna. Não tinha. Tinha uma coisa que eu gostava muito de ir em Campos. Eu não sei se existe ainda. Era uma rua que tinha um monte de comércio ambulante de rua aham, que vendia tudo quanto é coisa de DVD
a jogo de videogame. Eu adorava essa rua quando eu ia em campo. Aham. Ricardinho, eu estou vendo aqui um comentário de Diva Abreu dizendo que fez uma gestão boa na CDL. Diva Abreu também foi uma outra grande professora. Eu também, você não sabe, mas eu passei pela Folha da Manhã também. E foi um dos colaboradores na Folha. E Diva foi uma grande professora, não só para o jornalismo, para poder ter um conhecimento de como atuar ali, mas para também ficaram apaixonados pela nossa cidade. Diva também é uma que sempre já atuou na cultura, já atuou em governo municipal com Zezé Barbosa, e ela realmente é uma grande professora para mim e para muitos. Então é muito bom de ouvir esse comentário de Diva. Obrigado, Diva, pelo seu carinho. Agora, voltando a Campos, são 4.000 quilômetros quadrados, é uma cidade muito extensa, É é uma muito cidade grande. muito grande. E é uma cidade muito, assim, muito evoluída para ser uma cidade do interior do estado, né? De Morro do Coco a Serrinha, a gente tem muita coisa, uma extensão imensa para poder trabalhar e agir, né? Então a gente tem lugares com destaque para queijarias, nós temos lugares com destaque para o agro, então nós temos vários crescimentos e fora o potencial turístico que nós temos aqui na nossa cidade muito grande, que eu sempre afirmo isso. E, Edvar, quando você assumiu a presidência da CDL, logo após o falecimento do seu pai, você chegou a ter algum receio das expectativas e comparações suas ao seu pai? Sempre dá medo, sempre é difícil, porque a régua que meu pai colocou é uma régua muito alta. Então, para poder fazer uma gestão próxima dele, era um trabalho muito grande, era um desafio muito forte. Mas consegui encarar o desafio e eu tenho certeza que ele me guiava sempre nas atitudes mais importantes que eu tinha que tomar, ele sempre estava presente, eu tenho certeza, me orientando. Todo o ensinamento que ele me deu foi base para que eu continuasse por todo o trabalho que eu faço hoje em dia, entendeu? Tanto como fiz como que eu faço na minha vida também. E pela primeira vez em 60 anos de história, a Câmara dos Dirigentes Lojistas de Campos realizou uma solenidade para inaugurar a foto do seu último presidente na galeria da entidade. É o primeiro filho de um ex-presidente da CDL a dar sequência ao legado do pai e compor a galeria da entidade. Poderia me falar um pouco, Edvar, sobre os sentimentos e É, emoções e continuar o legado do seu é, pai? esse pioneirismo foi muito interessante. A gente já tinha lá o Murilo Diegues, que teve uma gestão muito boa, até participei na gestão do Murilo Diegues lá atrás, mas o pai dele não tinha sido presidente, tinha sido diretor. E filho de ex-presidente comigo foi o primeiro caso. E junto eu vim trazendo também um livro para contar a história, que eu falei também que a CDL não podia chegar aos 60 anos sem contar a história, já que o comércio foi tão importante no crescimento e no desenvolvimento de Campos. Ele faz parte de toda a história do desenvolvimento de Campos. Desde o início, quando a gente começou, como a gente era a Vila de São Salvador, o comércio sempre esteve presente. Então, a gente teve grandes cinemas, grandes teatros na nossa cidade, cervejaria artesanal, que está super na moda hoje em dia. Nós tivemos cervejaria na nossa história. Então, a gente tem uma história muito forte com o comércio. Então, o comércio sempre foi muito forte. Né? O Largo das Verduras, ali onde é o Xaxaxá, ali perto da Praça Tiradentes, era um ponto comercial muito forte. A Rua do Homem em Pé. Então, nós tínhamos muita história para contar, né? O cinema Highlight, onde acontecia a nossa Bolsa de Valores, onde se negociava gado, onde se negociava cana-de-açúcar, o agro, tudo era negociado lá, né, em cima do cinema Highlight, que ele funcionava mais como uma Bolsa de Valores do que tudo. E eu gostaria que você falasse um pouco sobre o seu pai, Edvar. Vamos. Qual a importância que ele teve na sua formação pessoal e profissional e como você sente que está honrando o legado que ele deixou? Isso eu falei que eu gosto de praticar hoje em dia, de conviver com pessoas que vão agregar conhecimento para a gente, para o nosso dia a dia. Meu pai já fazia isso diariamente. Então, meu pai, ele sempre ele lia muito jornal, ele lia todos os jornais que tinham na cidade, tanto os locais como os do estado também, os nacionais. Além de ler jornal, ele ia para a televisão assistir os jornais de TV. Então, ele assistia todos os canais de TV, os canais que existissem, todos os jornais. Ficava com o controle remoto e era só isso.
e gostava de conviver com pessoas que iam acrescer o conhecimento dele. Ele conviveu muito com a Luiz Barbosa. A Luiz Barbosa era um grande jornalista da nossa cidade, é um grande jornalista que deixou uma marca na nossa cidade, e um grande amigo do meu pai. Eu tenho certeza que os dois trocavam muitas ideias. E eu acho que papai se alimentou bastante dessa cultura que a Luiz passou para ele. Então, realmente, meu pai, o aprendizado dele, ele já vem mostrando todo como é que eu tinha que fazer meu comportamento. E é nesse espelho que eu tento me refletir, entendeu? E quem tem uma música muito interessante, que canta agora recentemente, era o João Nogueira, que é o Diogo Nogueira, falando do pai. E eu fico com medo de quebrar esse espelho, mas eu estou tentando continuar refletindo todo o trabalho que ele faz. Para você, Odivar, qual é a importância da família em sua vida? E qual é o legado que você gostaria de deixar para o seu filho? Vamos lá, família é aquela base realmente, se a gente não tem uma base familiar estruturada, que é para a gente ter prazer de chegar em casa. E eu tenho minha mãe ainda viva, minha mãe hoje está com Alzheimer e demência, mas a gente alimenta ela com carinho, com amor. Ela também sempre passou isso muito para a gente, sempre deu força para o nosso crescimento. E hoje minha esposa está junto também na minha empresa, sempre esteve junto em todos os momentos. Na hora do incêndio, a Cid também arregaçou as mangas, estava dentro da loja, independente, sempre quando foi preciso, ela sempre esteve presente. E hoje a galeria, a minha esposa é que é responsável pela loja de lá. O meu filho, ele vê todo esse trabalho, tanto meu como da mãe, do meu irmão Luciano, que também hoje é a pessoa que está mais à frente, já que hoje eu me divido entre a empresa e a Secretaria de Turismo. Meu irmão está com bastante atuação na empresa, então eu tenho uma base familiar que é o esteio realmente, é a nossa base. A gente discute, entra em acordo e se resolve, mas pensando sempre no crescimento da empresa, na manutenção da empresa. Mas E é meu filho aquele vê isso. negócio, né, Odivar? A É. gente pode falar mal dos parentes, dos nossos irmãos, dos nossos pais, mas se alguém for de fora falar mal, a gente vai ficar irado, né? Jeito nenhum, ninguém. Minha mãe sempre falava isso. Reclamar com os filhos dela, só ela mesma. Jamais Só alguém ela. falar de um acabar. Só mãe que pode falar mal do filho, pode xingar o filho, brigar com o filho. Se ela vê alguém da rua fazendo isso, É, dá é. até morte, né? Eu vou contar a experiência de um amigo que tem empresas de sucesso em Minas, e esse amigo fala que a empresa tem que ser familiar mesmo, entendeu? Que ali se resolve, se briga, um reclama com o outro, mas não pode ter agregado, não pode ter gente de fora. Aí ele se resolve todo com a empresa familiar. E aí, realmente, hoje a nossa empresa é familiar, é uma continuação, né? Começou com meu pai e a gente continua dando continuidade a esse trabalho. Mas realmente o mundo de hoje é um mundo que a gente tem que pensar muito como vai ser a continuidade. A gente já viu várias empresas que já acabaram aqui em Campos e também nacionalmente, grandes marcas, grandes nomes se encerraram, entendeu? Mas a gente tem que pensar no crescimento, na continuação ou não da empresa. Mas assim, mesmo seu filho sendo na carreira da medicina, coisa, ele pode, paralelamente, continuar com a empresa. É, não é tão simples, porque até falava com meu irmão, eu fui disciplinado pelo meu pai para Você chegar foi na loja. criado pelo seu pai já com aquele foco, com aquela É, é, missão de assumir a é, empresa, né? doutrinado por ele para 7h30 da manhã estar lá dentro da empresa. Entendeu? Não, eu não fui criado para ser um novo empresário, não para ser herdeiro, mas fui criado para poder dar continuidade realmente à linha de três. E eu sigo esse caminho. Eu até falo com meu irmão. Lembre o que o nosso pai ensinou para gente. Tem que Ah, amanhecer. mas ainda dá tempo, Edvar. Se você tem outro filho, para ele continuar lendo a empresa, É, ainda dá tempo. vamos traçar. Vamos traçar. Edvar, como foi para você receber o convite para se tornar subsecretário de turismo de Campos? Qual foi a sensação de poder usar a sua posição para promover ainda mais a sua cidade? Olha só, eu realmente eu achei que ia chegar uma hora de eu
ser convidado a contribuir com a minha cidade, realmente sim. Então, eu não quis me furtar aí do convite. O prefeito me convidou, logo através da gestão que eu estava fazendo com a CDL, ele já viu o meu carinho que eu tinha por campus, e aí ele convidou para que eu participasse. Eu falei assim, ó, vamos dar um tempinho, deixa eu descansar um pouquinho de CDL, e depois eu vou falar com você. E aí, realmente, chegou um momento e falou, não dá para te esperar mais não, vem para cá, e a gente precisa de você dentro do governo para poder você ter um olhar diferenciado, um olhar empresarial dentro do poder público. E realmente causa uma diferença muito grande você levar um pouco do conhecimento empresarial, que é o que eu tinha, da iniciativa privada, para o poder público. Realmente, eu acho que essa experiência é muito boa, agrega para os dois, ajuda. Eu também passei a conhecer que dentro do poder público tudo tem uma morosidade, não é democrático que eles querem, é porque o processo é lento, entendeu? Toda a parte burocrática para se executar é lento. É totalmente diferente da iniciativa privada que a gente quer realizar, pega, faz e acontece. E no poder público é mais lento, tem todo um processo, tem licitação, tem ordem de compra, tem uma série de fatores que se tem que ser cumprido, né? E aí eu Você, Eduardo, aceitei o desafio e hoje nós estamos realizando um trabalho sensacional lá com a Secretaria de Turismo. Hoje temos o projeto do Happy Hour no Cais, né, que era um espaço que no centro da nossa cidade estava esquecido, e é um espaço belíssimo. você é um apaixonado por Campo das Goytacazes, né? E também pelo E desenvolvimento do turismo da cidade. Eu gostaria de saber a sua opinião sobre o funcionamento do aeroporto de Campos e por que ele ainda está longe de ser uma rota nacional. aqui aproveitar que Maria do Carmo, daqui do Mosteiro, estava falou, o entrevistador é sensacional. Realmente, Ricardinho, você está pegando todos os assuntos que realmente rondam em torno de mim. Eu tenho uma preocupação muito grande com o modal aéreo, que eu acho que o desenvolvimento vai chegar mais rápido em campo se vier de avião. Então, eu trabalho muito, eu brigo muito, luto muito pelo modal aéreo para que nós tenhamos mais voos ligando campos ao mundo inteiro. Né? Eu não digo que tem que ligar campos só ao Rio de Janeiro, só à capital, não. A gente tem que ligar campos ao mundo inteiro. Então, eu brigo bastante que tenha essa mudança, esse crescimento do nosso aeroporto. Então, por isso que eu brigo bastante. Consegui que o prefeito já fosse ao ministro de Portos e Aeroportos, e recentemente eu tive com a deputada federal Cristinoe Titoneto, agora vou gaguejar o sobrenome dela. Mas a Cris é uma deputada federal que é super carinhosa, muito preocupada com a nossa cidade também, e encaminhou também um documento solicitando ao ministro de Portos e Aeroportos uma atenção especial com a nossa cidade. Então, eu brigo muito por isso que eu acho que o desenvolvimento e o crescimento vai vir também pelo aeroporto. Então, a gente precisa de um aeroporto forte. A gente vai ter a ponte da integração em breve, que já vai ligar Campos ao outro lado, né, que diz que é São Francisco, que liga Campos mesmo ainda, mas dá uma proximidade com São Francisco, vai ficar perto do distrito industrial, iria fortalecer o distrito industrial, iria facilitar a vinda de várias pessoas para cá. E hoje o Porto do Açu, né, Ricardo, é uma realidade. O Porto do Açu traz muitas pessoas de fora. Assim, o Porto do Açu foi um dos pilares fundamentais para o grande desenvolvimento da cidade de Campos. Sem dúvida. E não tem por que uma cidade com um desenvolvimento deste tamanho, igual de Campos, não ter um aeroporto que tenha trechos de outras nacionalmente, não só do Rio para Campos. Isso, eu falo de experiência própria, porque eu fui do Rio para Campos uma vez de avião. E assim, é só uma companhia aérea que tinha passagem de Rio para Campos. E Fica uma caro. coisa que me surpreende também, Eduardo, é o valor tão alto da passagem aérea É, do Rio para Campos. é. Né? Eu já tive várias soluções para isso aí, procurando soluções. Vou dar um abraço em Euzi, nossa artesã carinhosa, que está aqui assistindo.
Euzi, sabe, Ricardo, faz um trabalho sensacional na Fundação CDL. Ela explica, ela orienta o trabalho que ela faz de artesanato para outras pessoas. Ela passa, ela compartilha com eles. Mas voltando aqui ao aeroporto. A nossa pista tem mais de 1,5 km. É praticamente o mesmo tamanho da pista de Vitória, que é uma capital. Então a gente tem Vitória tem muito mais muito companhias tal. aéreas e Então o a nossa valor não é tão alto como do Rio para Campos. é, Então, a nossa pista tem condição de receber aviões maiores, onde poderia colocar o jato de 100 lugares, Campos, São Paulo, Campos, Campinas, e nós temos um público muito certo, Campos, Campinas. Quando você aumenta mais lugares, o valor fica mais barato da passagem. E o voo Campos Rio, que era aquele aviãozinho de 7 ou 9 lugares, que eu chamava de Kombi, que eu até reclamava muito, se ele vai para o avião de 70 lugares, também vai ser uma passagem muito mais barata. Tem solução. Isso pela Azul. Fora que a gente tem que abrir a nossa região para outras empresas também despertarem a vir para cá. Né? Tem vários outros modais, outras empresas no modal aéreo participando aqui do crescimento do país que poderia estar vindo para cá. Então, o Porto do Açu é uma vertente forte, mas aí, por isso que eu falo, quando eu falo que nós temos que unir Campos com São João da Barra, com São Francisco, com Itapiruna, né, com tudo aqui da região, o entorno, são 16 municípios aqui em volta que temos que estar junto aqui, pensando junto. Quissamã, entendeu? Carapebus, porque centralizando o aeroporto aqui, você consegue trazer desenvolvimento para a região inteira, para todos aqui. Isso aí ajudaria bastante, entendeu? E quais são os pontos, quais são os potenciais e desafios do turismo de Campos e de Barra? Os desafios do turismo é a gente agora criar o pertencimento das pessoas realmente com a nossa história. Então a gente começou agora, a gente tem feito vários tours com várias pessoas de Campos. Esses dias, recentemente, a gente fez um tour com um grupo grande de Morro do Coco. De Morro do Coco, queria conhecer o nosso centro e não sabia da história do nosso centro. Então veio um ônibus de pessoas e o engraçado é que esse grupo falou assim: ah, eu gostaria de conhecer o aeroporto de Campos. Nós nunca fomos a um aeroporto. E aí nós levamos lá no aeroporto para conhecer e eles ficaram encantados. Eles mal sabem que eu estou brigando, que eu quero um aeroporto melhor ainda. Mas, então a gente conta a história e as pessoas começam a saber da importância de Campos na história do Brasil. Então, quando a gente cria esse pertencimento, essa valorização do campista, do motorista de aplicativo, do taxista, e de todo mundo que trabalha na nossa cidade, do trabalhador, ele passa a ter orgulho da sua cidade. Então, olha o modelo americano. Em tudo americano tem a bandeira dos Estados Unidos. Quando a gente fala que amanhã tem um desfile cívico de 7 de setembro, que a gente deveria estar orgulhoso para a gente fazer esse desfile cívico, alguns falam assim: ah, esse país não está com nada. A gente tem que ter orgulho do nosso país, sim. A gente tem que valorizar o nosso país, valorizar o nosso estado, valorizar a nossa cidade. Eu fiz arquitetura, como eu falo, eu fiz urbanismo, e a gente tem que começar a valorizar a nossa casa, a importância da nossa casa, da nossa rua, do nosso bairro. A gente tem que estar sempre valorizando e querendo o melhor para todos eles. Então, E você vê o turismo, ele acaba gerando mais empregos é, e traz mais muito mais dinheiro para a cidade, né? dinheiro, a gente não pode ficar dependente somente do dinheiro do royalty, a gente tem que trazer novas divisas, mais dinheiro para a nossa cidade. E você vê, quando a gente traz um turismo, eu digo quando o turista está, né, que ele está em função, que ele está viajando, que ele está conhecendo a cidade, eu digo que o bolso fica frouxo, você gasta com mais facilidade, você vai comprar uma água, você vai comprar um salgado, daqui a pouco você está comprando uma camisa de lembrança, você está comprando o chuvisco da cidade. Então a gente vai começar a dar visibilidade a todo esse potencial que nós temos. E além desse potencial que está adormecido, a gente está começando a acordar, despertar para a iniciativa privada, entender que vale a pena investir, vale a pena ter boas lojas de doce, boas lojas de produtos da nossa cidade, entendeu? Fabricar produtos para o turista poder consumir. E também temos oportunidade de bons negócios. Quando vou voltar aqui para o Happy Hour do Cais, a gente preparou o cais, limpou, está pronto, e aí a iniciativa privada vai lá e faz um evento. Ela leva o show, a própria iniciativa privada que leva o show, que leva o trailer, leva a cerveja artesanal, leva o hambúrguer, leva a iluminação e desenvolve o show. E ela monetiza, ela ganha dinheiro. E aí isso acontece o quê? Isso é ótimo para o turista e é ótimo para a cidade. Vou dar um spoiler aqui para você. Na próxima sexta, dia 13, Ricardinho, vai ter violino no Rio Paraíba.
vai ter um barco na hora do pôr do sol, às 5 horas da tarde. Esse barco vai estar ali passando pelo Rio Paraíba, em frente ao cais, tocando aquela música de violino maravilhosa. Olha que coisa bonita. O que acontece em Veneza vai acontecer em Campos. Também dou um spoiler explosivo aqui para o seu podcast. Campos é uma cidade que tem muitos eventos, né? Temos o Trianon no teatro, que é um teatro gigantesco, né? Campos tem muitos eventos culturais, música, e assim, pelo que eu vejo, as exposições das festas da cidade de Campos são assim, é uma das cidades que tem os melhores shows da região, né? Temos o Caminhos da Fé, que é um caminho da peregrinação da Caminhada de Santa Amaro, que foi criada através da Caminhada de Santa Amaro, que ela não deve acontecer somente no dia. A caminhada começa no dia 14 para o dia 15, né? Dia de Santa Amaro é dia 15 de janeiro. Mas não deveria acontecer só no dia 14 para o dia 15. O caminho de Santa Amaro deveria acontecer diariamente, constantemente, e quem de fora fica sabendo. Então, importante que também a iniciativa privada, os lojistas, preparem pousadas, hotéis receptivo para poder receber o turista. Que vai. Nós temos mais de 24 igrejas super interessantes nesse trajeto. E a gente já desenvolveu um caminho com QR Code, que você vai saber da história de cada igreja, como que foi a construção, qual é a participação. Nós temos o Mosteiro de São Bento, que é bem... Você Hã? vai para fora do país, como para a Europa. Eu fui para Portugal e os pontos turísticos que são mais belos da Europa são as igrejas, são os mosteiros, né? Aquelas coisas belíssimas. E tem um Não, por que não fazer isso é, no nosso próprio país? eu Nós digo, temos é, igrejas maravilhosas no Brasil, né? Como em Petrópolis, como em Minas, como o próprio Campos tem, né? E nós em Campos temos duas lendas muito fortes. Nós temos a lenda da escravizaura, né, com o Solar dos Arizes, que foi um romance de Bernardo Guimarães, que retrata o solar com riqueza de detalhes no segundo capítulo, com a quantidade de portas e janelas que ele tem. Ele é retratado naquele romance da escravizaura. E no mundo inteiro viu a novela, assistiu a novela, pôde assistir, e a novela fala de Campos dos Goytacazes. Então, só com essa lenda a gente já poderia É a trazer novela que está passando durante é, a tarde. não, agora é cabocla. Mas É. a escravidão ela é nacionalmente conhecida. Então a gente pode. Sim, a escravizaura, sim. É a É primeira. porque Campos tem o Solar da Baronesa, né? Que é um dos prédios É, históricos de Campos, né? foi visitado por Dom Pedro. Nós tivemos 4 visitas de Dom Pedro na E nossa cidade. segundo relatos da história, né? Dom Pedro vinha muito a Campos. Ele veio 4 vezes a Campos. E movimentava a história. Agora, Dom Pedro, já que você falou de vinha a Campos, ele vinha a Campos e sempre despertou para o turismo. Quando ele vinha a Campos, ele foi conhecer a Lagoa de Cima, ele trouxe a filha, falou assim, trouxe a filha e o Conde D, que era casada com Bebel, com Princesa Isabel, e falou, vocês têm que conhecer o Morro do Itaoca. E ela fez um piquenique para 100 pessoas lá no Morro do Itaoca. Imagina, naquela época, fazer um piquenique lá no Morro do Itaoca. Então, Dom Pedro sempre teve uma curiosidade de mostrar o potencial nosso turístico das belezas naturais. Nós sempre tivemos uma beleza natural riquíssima. Então, mas vou contar, eu falei a primeira lenda que foi a escravizaura. E a segunda lenda, que é um romance do Osório Peixoto, é o Rural da Lapa, que nós temos uma curva da Lapa romântica, interessante, a igreja que em breve vai receber pintura, que a gente está levando a iniciativa privada para pintar a igreja, que eu procuro mostrar a outros empresários que é importante participar da manutenção da nossa cidade, da manutenção da nossa história. Então, estou levando a Neves e Rangel, está indo para lá, vai pintar a igreja, uma obrinha, e em breve vai estar começando a pintura. Aí você vai ver uma igreja histórica também na nossa cidade, onde funcionou o primeiro liceu, entendeu? Foi pedido para o nosso... Você falou das igrejas. E qual é a sua ligação com a Com, fé? com, Com a fé? com a FEP? Com a fé? Com a fé? Com a religião? Com a fé, com a religião, minha ligação é muito grande. E eu tenho uma fé absurda. Eu faço orações
constantemente, eu acordo de madrugada, eu acordo às 4 horas da manhã, eu acredito no Anjo da Guarda, eu acredito em todas as religiões também, tá? Eu sou laico, eu participo só da Igreja Católica, mas também bato tambor, participo de bastante coisa. Eu tenho uma fé muito grande. E eu acho que é muito importante a gente ter essa participação em todos e ter fé. É importante nós termos fé. É Acho muito que importante a gente crer em alguma coisa, né? Seja a gente tem qualquer religião católica, evangélico, qualquer religião. Então a gente tem que crer em algo maior até para a gente poder continuar, né? A gente está aqui, ó, na nossa live, tá aqui, entrou agora aqui, ó, o Daniel, que mora em Farol, que faz um trabalho de barro sensacional. Ele faz santos barrocos. E ele foi treinado, foi preparado em Tracunhaém. Tracunhaém é o berço do artesão de cerâmica, de barro, de alto Brasil. Daniel tem essa experiência e está aqui participando da nossa live, como Sator Macramê também, que é um lutador que faz um trabalho de macramê sensacional. Chama ele já até botou no nome dele o trabalho que ele faz, virou Sator Macramê. Mas Yuki Sator, ele é um cara também muito gente, segue um caminho de querer crescer com a arte. E ele está crescendo. O que é difícil no nosso país, né? É, É crescer com a arte, tem a valorização da arte, né? exatamente. Mas nós temos que valorizar a música, nós temos no nosso folclore, temos a Mana Chica, a gente tem que esses bens imateriais têm que ser mantido. Temos a Neuzinha da Hora, que faz um trabalho sensacional, orienta a dança. Eu até falei com ela, Neuzinha, eu quero fazer algo, eu quero aprender Mana Chica, eu quero pelo menos passar para alguém esse conhecimento. E aí, realmente, a gente tem boas pessoas. A nossa cidade tem boas pessoas que gostam de arte, de história, de cultura, que conseguem compartilhar cultura. E isso é muito bom. Temos aqui o grupo de artesãos que está aqui participando, e aí nós temos excelentes historiadores, pessoas que amam a nossa cidade. Eu cito sempre até a referência da Rafaela, que nem é campista, que é de Niterói, mas tem um amor por Campos, e ela agora está até assumindo uma cadeira na Academia Campista de Letras. Parabéns para a Rafaela, porque ela merece, e ela é uma apaixonada por... Você tem uma ligação muito grande também com o artesanato, né? Tem bastante. Bastante. Esse artesanato não é de agora. Lá atrás, eu participei por um ano no governo de Sérgio Mendes, quando eu participava na Secretaria Codenca, e na Codenca a gente trouxe a Feira Mãos de Campos para poder acontecer. A gente foi a Minas ver como é que era a experiência, e aí lá atrás eu comecei a conhecer o trabalho de artesanato. Campos tem uma argila muito boa, um barro muito bom para fazer esse trabalho. É por isso que o Daniel está lá perto de Farol, porque ele tem acesso ali às cerâmicas que estão na região. Mas temos um trabalho de crochê, de bordado, um trabalho artesanal muito bom. Então, lá atrás eu já tinha esse olhar para o artesanato. Então, acho que é uma valorização dessa mão de obra que é muito importante que acontece aqui na nossa região. E aí a gente começou com a Feira Mãos de Campos, e depois eu trouxe o Galpão da Arte, e hoje em dia o que eu puder, eu estou viabilizando ou tentando dar visibilidade ao trabalho dos artesãos. O Edvar, o Festival de Comida de Boteco é um evento marcante para a cidade de Campos, né? Como é ser o embaixador deste festival e o que ele representa para o turismo e a cultura local? Isso é fundamental para o turismo, mas inventaram criar esse título de embaixador do Festival de Boteco. Comida de boteco eu particularmente gosto muito de boteco, é uma tradição também, um legado que eu trago de Edivar. Edivar Chagas adorava uma cervejinha, adorava um barzinho. E Campos tem bons bares, bons petiscos. Eu não vou citar o nome de bares aqui, que nós temos um roteiro sensacional. E esse roteiro de bar e de boteco, ele é ponto turístico em várias cidades. Quando você vai para Curitiba e você entra no que fazer em Curitiba, já vem logo uma sugestão: visitar 3 ou 4 bares. E aí tem um guia até para te levar aos 3 ou 4 bares. Eu faço isso com o maior prazer. Quem quiser conhecer um roteiro gastronômico em Campos de bares, botequins ou de bons restaurantes,
eu preparo para cada um. Se quiser que eu vá junto, também eu posso ir junto. Mas é muito bom porque nessa planície que a gente fala, nessa extensão muito grande, e a gente tem referência à Lagoa de Cima, não só na pedra, não só na cidade, né? Que a gente tem vários bares, mas tem bons bares em Morro do Coco, é, é, Espírito Santinho, tem queijarias sensacionais. Nós temos uma comunidade quilombola lá em Lagoa de Cima que faz uma moqueca de banana que você não tem noção. É só coisa boa. A gente tem um setor gastronômico muito bom. E a partir também de amanhã já está funcionando, acho que hoje começou já, o festival de comida lá em Farol de Santo Tomé, entendeu? Mas o festival de comida de boteco. E em breve também vamos ter o festival de hambúrguer acontecendo em Campos também. E eu vou estar participando também, divulgando esse festival de hambúrguer. Olha só o que aconteceu. Vários food trucks e várias lanchonetes estabelecidas na nossa cidade, hoje trabalhando com hambúrguer artesanal. Para a gente encerrar nossa conversa, eu gostaria de saber de você quais são os próximos desafios e projetos que você está planejando, tanto no âmbito empresarial quanto em suas iniciativas culturais e comunitárias. Vamos lá. O maior desafio é realmente a gente conseguir dar uma visibilidade maior ao turismo. Tenho procurado fazer um trabalho muito intenso, usado minhas redes sociais. Agradeço o seu convite, que hoje aqui, estou adorando a quantidade de pessoas que estão aqui assistindo a gente aqui, e realmente isso ajuda a dar visibilidade ao nosso trabalho que a gente vem tentando fazer na Secretaria de Turismo. E a secretária já tem uma experiência muito boa, que é a Patrícia Cordeiro, ela já traz uma experiência da Fundação Cultural e também todo um conhecimento que ela traz para dentro do trabalho da Secretaria, e a gente está lá para contribuir. E é um trabalho de dar visibilidade a esse turismo local e regional e manter também a empresa. Eu tenho vários desafios. Agora, o mundo atual são desafios diários. E hoje em dia eu digo, não pense em tirar férias de mês. Quando você voltar, já acabou tudo. Tá? Hoje os desafios são imediatos e você tem que estar pensando 24 horas. Realmente a mudança está sendo muito grande. Então, para você manter sua empresa, você tem que estar pensando diariamente. Você tem que estar atento a todas as mudanças que acontecem a todo momento. Ao crescimento econômico, você tem que estar atento também à mudança e crescimento econômico. E no turismo, a gente começar realmente a trazer uma visão empresarial para dentro do turismo, de mostrar que tem boas oportunidades. A Lagoa de Cima é um potencial incrível, o Cais da Lapa já está sendo despertado, mas nós temos vários roteiros que podemos visitar na nossa cidade, uma rede hoteleira agora ficar atenta, temos um Porto do Açu realmente que é cidade, né, de crescimento na nossa cidade, e eu estou aqui para contribuir. Enquanto eu tiver ainda força e disposição, estou querendo contribuir. Mas daqui a pouco eu aposento. Tá? Daqui a pouco eu passo. Mas qual a mensagem final que você gostaria de deixar para as pessoas que estão nos assistindo? Mesmo sempre. Eu acordo, posso estar esgotado, cansado, e aí me perguntam, como é que tá? Tudo bem? Tudo ótimo. Sempre a palavra é tudo ótimo. É um otimismo incansável, que temos que trabalhar esse otimismo, porque só assim, com a positividade, a gente vai conseguir realizar. Entendeu? Cuide de você, cuide para você ter condições de reagir, você agir. Eu vejo você também preocupado, você também está atento, você se cuida, mas você está atento à modernidade, o que está acontecendo. E você é um grande exemplo de perseverança, de continuidade, de trabalho. Eu fiquei muito feliz de ter sido convidado por você para poder participar. E olha, você não tem noção da força que você está me dando de estar aqui nesse seu pódio. Mais uma vez eu quero te agradecer, Eduardo, por ter aceito o convite por compartilhar um pouco da sua história, né, de vida, da sua história com a cidade de Campos, né? Quero avisar, quero dar um recado para quem não perdeu o início da live ou não vai conseguir assistir ela hoje. Ela vai ficar salva aqui no perfil. Eu vou mandar um pedido de colaboração para o Edivar, para ficar salvo no dele também. E daqui a pouco o áudio do episódio vai estar disponível nas principais plataformas de áudio.
O link está lá na bio do meu Instagram. Eu espero vocês na próxima terça, às 19 horas. Edivar, muito obrigado. Muito Eu obrigado. espero um dia, quando eu for a campo, você poder te conhecer pessoalmente, para a gente conversar mais. Ah, vou Quero ter dizer que... também que a sua história é maravilhosa, a história da empresa, da sua família, por todos os obstáculos que a empresa passou, ela continuar e estar de pé. E também por você incentivar a sua cidade, querer que a sua cidade evolua cada vez mais. Sim. Se a gente tem uma cidade melhor, a gente vai ter um mundo melhor. Os nossos dias serão melhores. Então a gente tem que sempre buscar isso aí. Muito obrigado, Ricardinho. E você realmente é uma história de vencedor. Muito obrigado por passar essa experiência, compartilhar a sua luta conosco. Obrigado, Edivar. Até uma próxima. Muito obrigado. Vou salvar, me manda que eu quero compartilhar. Pode deixar que eu te Tá mando. bom. Um abraço, querido. O outro, tchau.